Existe um tipo de poder que não se impõe, ele apenas se instala. Não é estrondoso, não exige atenção, não grita por validação. Ele entra devagar, sem pressa, mas quando chega, ninguém mais consegue ignorá-lo. Esse poder não é físico, não é financeiro, não é verbal. É tranquilidade. Mas não qualquer tipo. É uma tranquilidade que desconcerta, que desarma, que humilha o barulho, porque ela não é passividade. Ela é soberania interna. E soberania interna é aquilo que ninguém pode tocar. Você já viu isso acontecer? Já entrou em um ambiente em que todos falam alto, se apressam, disputam espaço e, de repente, entra alguém e o clima muda. Essa pessoa não interrompe ninguém, não força a fala, não ostenta nada. Mas há algo ali que ninguém sabe explicar. Um silêncio denso, uma energia centrada, uma firmeza contida. Como se essa pessoa carregasse dentro de si uma certeza tão profunda que não precisasse provar nada para ninguém. E, de fato, não precisa, porque quem é, não compete. É sobre isso que estamos falando. A verdadeira aura do poder começa quando a sua calma vira um aviso. Quando o seu silêncio não soa como ausência, mas como presença ampliada. Quando a sua respiração firme, sua postura relaxada e sua fala pausada denunciam que você não está com pressa. E quem não está com pressa não tem medo, porque o medo é barulhento. A insegurança é apressada. A carência é intensa. Mas o poder é tranquilo. O poder dorme bem, come devagar, fala menos e observa mais. E no instante em que você passa a carregar isso, você se torna um fator de desconforto para todos que vivem no caos. Não é por acaso que os barulhentos não suportam os calmos, porque a tranquilidade verdadeira é um espelho. E quem vive na agitação é forçado a se enxergar quando para de ouvir seu próprio ruído. Por isso, gente fraca precisa falar, preencher, provar, argumentar, corrigir, corrigir-se, corrigir os outros. Gente poderosa apenas olha, não com indiferença, mas com superioridade emocional. E aqui mora um detalhe crucial. Essa tranquilidade não é uma técnica, não é um truque. Ela é o resultado de um território interno que já está consolidado. Por isso, ela não oscila. Maquiavel jamais subestimou o valor simbólico da postura. Para ele, a imagem que um príncipe projeta é tão importante quanto a política que ele realiza. Porque os olhos do povo e dos rivais são os primeiros a julgá-lo. O verdadeiro líder, ensinava Maquiavel, deve parecer íntegro, mesmo que precise agir com dureza. E a primeira expressão de integridade é a serenidade diante do confronto. Isso confunde os opositores, porque todos esperam reações emocionais. Ninguém está preparado para o silêncio de quem já decidiu por dentro. E você sente isso. Sente quando alguém está calmo porque entendeu o jogo. Não é uma calma mole, passiva, sem direção. É uma calma que enxerga além da superfície. Que escuta uma provocação e não responde. Que escuta um elogio e não se exalta. Que escuta uma crítica e não se retrai. Uma calma que incomoda porque não se abala. E esse tipo de tranquilidade é temida, porque ela não revela nada. E no jogo do poder, não saber o que o outro sente é desesperador. Lembro de um episódio real, uma reunião de alto nível, onde todos se exaltavam. Um novo projeto estava gerando conflitos, tensões, acusações, vozes elevadas, dedos apontados, interrupções. No centro da mesa, um dos principais líderes permanecia imóvel, sem celular na mão, sem se inclinar, sem contrair os músculos do rosto, apenas observava. Quando o barulho cessou, ele perguntou: "Terminamos?" A sala ficou em silêncio. Todos esperavam uma opinião forte, uma reação à altura. Mas ele apenas disse: "Tudo isso que vocês estão discutindo não muda o essencial. Vocês ainda não entenderam o ponto.
E então redefiniu a reunião com 3 frases. Ninguém ousou interromper, porque naquele momento sua tranquilidade já havia dominado a sala. A força da tranquilidade não está apenas no que ela silencia ao redor, está no que ela silencia dentro, porque só é calmo por fora quem venceu a agitação interna. E isso não se aprende em livros, se conquista no atrito, na lapidação da experiência, no trabalho contínuo sobre si. Cada vez que você resiste ao impulso de reagir, cada vez que você sustenta o silêncio, cada vez que você escolhe esperar o tempo certo, você ganha uma camada a mais de domínio pessoal. E quanto mais domínio, menos esforço. A verdadeira autoridade não força nada, ela apenas está, e quanto mais está, mais impõe. É por isso que ninguém ousa confrontar certos indivíduos. Não é medo do que eles vão fazer, é medo do que eles não vão fazer. Porque quem não reage como esperado, desmonta o jogo alheio. Essa tranquilidade é uma quebra de script, e todos que operam no caos odeiam o vazio que o silêncio traz, porque nesse vazio eles são obrigados a encarar a própria ausência de estrutura. E aqui mora o grande poder da tranquilidade. Ela desarma, ela impede conflitos desnecessários, ela protege a reputação, ela previne reações precipitadas, ela afasta os frágeis e atrai os firmes, porque quem vive no ruído precisa do outro para manter a atenção. Mas quem carrega silêncio sólido não precisa de nada, não precisa provar, responder, convencer. E por isso, vence. E essa vitória não é visível de imediato. Ela é uma vitória de longo alcance. Porque enquanto os outros vão desgastando a própria imagem na ansiedade de reagir, o tranquilo vai crescendo, vai sendo percebido como sólido, vai sendo visto como confiável, vai sendo temido pela serenidade que impõe. E chega um momento em que ele já não precisa mais argumentar. Basta estar presente, porque a aura já foi criada, e ela carrega a marca dos que não precisam disputar, apenas existem. Agora, se essa tranquilidade que intimida é a base invisível do poder, ela só é possível quando você desenvolve o seu próprio núcleo de estabilidade. E isso nos leva naturalmente ao próximo sinal, o domínio das emoções, porque só mantém o mundo sob controle quem aprendeu a não ser controlado por si mesmo. Imagine um castelo. Por fora, ventos, tempestades, cercos, pressões de todos os lados. Mas no centro, há uma sala isolada, protegida, imperturbável. Ali dentro, tudo permanece calmo. Tudo permanece firme. O verdadeiro poder se parece exatamente com isso, porque não importa o que está acontecendo do lado de fora. Quem domina por dentro não se deixa trincar. E é aí que começa a diferença brutal entre os que parecem fortes e os que realmente são. Porque a força verdadeira não está na reação, está na contenção. E conter não é reprimir, é escolher. É ter controle suficiente para decidir o que fazer com o que se sente. E isso é raríssimo. A maioria das pessoas é um campo minado emocional. Basta um comentário mal interpretado, um olhar enviesado, uma crítica pública, um atraso, uma provocação, um silêncio, e já estão explodindo. Elas reagem, gritam, ironizam, se justificam, se vitimizam, se inflamam. E ao fazerem isso, entregam o que há de mais valioso no jogo do poder: a previsibilidade. Porque quem não domina o que sente é previsível. E quem é previsível é manipulável. O verdadeiro poderoso pode sentir raiva, sim. Pode sentir frustração, injustiça, ciúme, humilhação, desprezo. Mas ele não se move por isso. Ele observa tudo isso acontecendo dentro de si, mas não se deixa arrastar. Ele espera. Transforma o que sente em dado estratégico. Usa a emoção como bússola, não como volante. Ele nunca faz uma escolha no pico da emoção. Nunca responde de cabeça quente.
Nunca toma decisões que vão cobrar juros depois, porque ele entendeu uma coisa que os frágeis ignoram. Emoção mal gerida custa reputação, e reputação é tudo. Maquiavel via o controle das emoções como uma virtude oculta do bom governante. Um príncipe que demonstra medo, descontrole ou vaidade exagerada enfraquece sua imagem perante aliados e inimigos. Ele passa a ser lido como instável. E instabilidade no poder é fraqueza institucionalizada. Se um líder reage a cada provocação, ele mostra que não é o centro da própria força. Mostra que pode ser empurrado, que pode ser testado, que pode ser manipulado por aqueles que aprenderem os seus gatilhos. É exatamente isso que acontece todos os dias, silenciosamente nos bastidores sociais. Alguém quer te atingir, então toca justamente naquele ponto que te tira do centro. E se você reage, pronto, você confirmou onde está o seu ponto fraco. Mostrou que ainda precisa provar, que ainda está tentando convencer, que ainda se importa demais com o olhar externo. Isso é emocionalmente humano, mas estrategicamente suicida. Agora pense, quando foi a última vez que você se arrependeu de uma reação? Uma mensagem precipitada, uma resposta ríspida, um desabafo que revelou demais, uma decisão feita com pressa, um gesto que mostrou vulnerabilidade demais. Reações como essas, no momento, parecem justiça emocional. Mas depois, mostram que eram só vazamentos de insegurança. O poderoso, por outro lado, não reage, responde. E só responde quando acha necessário. Esse nível de controle exige treinamento, exige vigilância, exige que você passe a se observar em tempo real, que identifique na hora o surgimento da raiva, da mágoa, do medo, que perceba os sinais sutis, o músculo que tensiona, o tom de voz que se altera, a respiração que se encurta, e que, ao invés de ceder ao impulso, você escolha respirar fundo, esperar, não agir. Porque toda emoção forte pede movimento imediato, e quanto mais imediata for sua ação, mais provável que ela seja um tiro no pé. Quem observa antes de agir, ganha tempo, e quem tem tempo, tem perspectiva. É por isso que o autocontrole se tornou uma das formas mais raras e respeitadas de poder. Porque não é fácil. Porque exige recusar o prazer imediato da vingança. Exige engolir o ego no momento em que ele mais quer gritar. Exige sustentar o desconforto da injustiça, sem se transformar em vítima. E é aqui que muitos confundem controle com frieza. Mas o domínio emocional não é indiferença, é profundidade. O poderoso sente tudo, sim, mas sente com estrutura. Sabe o que fazer com o que sente. E sabe, sobretudo, que nem tudo que sente precisa virar atitude. Algumas dores viram silêncio. Algumas raivas viram estratégias. Algumas decepções viram distanciamento. Tudo vira recurso. Nada vira drama. E quanto mais esse centro emocional se fortalece, mais magnética se torna a presença. Porque as pessoas começam a perceber, sem saber explicar, que você não é influenciável. Que você não se desestabiliza fácil. Que você não se contamina pelo emocional alheio. E isso assusta. Porque o mundo está acostumado a manipular pelo afeto, pelo medo, pela intimidação. Mas quando essas ferramentas não funcionam em você, o outro se vê impotente. A aura de alguém verdadeiramente poderoso começa exatamente aí, quando o caos externo tenta invadir, mas encontra uma porta fechada. Um rosto sereno, um silêncio absoluto, uma decisão que vem depois, e que vem certa. Porque o tempo que o outro gastou gritando, você usou pensando. E é por isso que as emoções para os fracos são justificativas, mas para os fortes são insumos de estratégia. Sentir não é problema. Ser controlado pelo que se sente é que é o desastre. E quanto mais você domina suas emoções, mais percebe que não precisa explicar, nem se defender. O centro de poder já está dentro. Você não precisa prová-lo, só precisa sustentá-lo.
E é justamente por isso que o próximo sinal de alguém verdadeiramente poderoso é a renúncia à explicação. Porque quem tem domínio interno não tem mais interesse em ser compreendido. Sua força está em não precisar do entendimento dos outros. E o silêncio passa a valer mais do que qualquer discurso. No jogo da vida, os fracos vivem tentando justificar quem são. Gastam energia demais, provando intenções, defendendo decisões, pedindo compreensão. Como se fossem réus em um tribunal invisível, julgados o tempo todo por olhares que nem se importam de verdade. Mas o verdadeiramente poderoso não tem tempo para se explicar. E mais, não sente necessidade. Porque ele entendeu, em algum momento da sua trajetória, que ser compreendido é um luxo emocional que não serve para quem está focado em conquistar, proteger ou expandir território. Quem ainda precisa explicar tudo, ainda depende do outro para validar sua identidade. E isso denuncia uma carência silenciosa. Repare, toda explicação excessiva nasce do medo de parecer errado, de ser mal interpretado, de ser rejeitado. É como se a pessoa dissesse o tempo todo: me entenda, por favor, me aceite, me perdoe. Mas no mundo real, o mundo frio, competitivo, brutal das relações humanas, essa tentativa de se explicar só produz uma coisa: perda de autoridade. Porque quem se explica demais se reduz. E quem se reduz perde o espaço que já tinha. O verdadeiro poderoso não se apressa para corrigir mal-entendidos. Ele não gasta voz tentando convencer os outros de que tem razão. Ele não entra em diálogos onde sua essência é questionada. Ele observa, sorri de leve e deixa que o tempo prove o que precisa ser provado. Porque sabe que cada explicação adicional é uma porta aberta para que alguém explore sua insegurança. Maquiavel foi direto nesse ponto. Em suas cartas e reflexões, ele demonstrava que o poder real não exige transparência absoluta. Exige ambiguidade estratégica. Quem é ambíguo deixa os outros em dúvida. E a dúvida, quando bem usada, é uma forma de domínio. Porque quando não entendem o que você sente, nem o que você pensa, nem qual será sua próxima jogada, ninguém tem poder sobre você. É claro que o fraco vai dizer: mas eu não gosto de mal-entendidos. Sim, é exatamente por isso que ele é fraco. Ele ainda depende do julgamento externo. Ainda vive preso à necessidade de parecer certo. O poderoso, por outro lado, aceita ser mal interpretado. Aceita ser visto como frio, duro, distante. Porque sabe que isso é passageiro. Porque entende que a verdade da sua identidade não precisa ser explicada. Só precisa ser sustentada. E essa sustentação exige firmeza. Porque você será, inevitavelmente, pressionado a se justificar. Pessoas vão te cobrar posicionamentos, respostas, explicações para atitudes que só dizem respeito a você. Mas cada vez que você recua e começa a explicar demais, está devolvendo o poder ao outro, dando a ele o direito de te julgar, de te avaliar, de aprovar ou reprovar sua forma de ser. E quem precisa dessa aprovação já está abaixo. A arte de não se explicar também constrói mistério. Porque o silêncio bem sustentado, aquele silêncio que não vem de fraqueza, mas de domínio, magnetiza. Ele atrai, inquieta, faz pensar, faz as pessoas se perguntarem por que ele não responde. O que será que ela quis dizer com isso? Será que ele sabe algo que eu não sei? E quanto mais perguntas surgem, mais autoridade você exerce. A maioria das pessoas tem medo do vácuo, do silêncio, do não dito. E por isso se apressam em preencher o vazio com justificativas. Mas o poderoso sabe, o vácuo é território fértil. É nele que o respeito nasce, porque quem sustenta o vazio sem colapsar transmite força.
Não a força de quem vence pela fala, mas a de quem vence por não precisar convencer. Esse é o mesmo princípio da presença densa, quando você caminha firme, com olhar sereno e voz baixa, mas firme. Ninguém pergunta por que você está assim. As pessoas apenas sentem, e respeitam, e evitam confronto, porque sabem que há algo ali que não pode ser acessado facilmente. O fraco, ao contrário, se apressa em dizer: deixa eu te explicar. Não me entenda mal. O que eu quis dizer foi como se o mundo fosse obrigado a lhe oferecer compreensão. Mas o mundo não deve compreensão a ninguém. O mundo só respeita quem se coloca com clareza e se retira com firmeza. E aqui vai um ponto doloroso, mas necessário. A maioria das suas explicações não convence. Elas apenas denunciam que você está incomodado com o que pensam de você. E isso, para quem observa bem, é uma brecha. Uma pista de que você pode ser pressionado, questionado, desestabilizado. Quem vive tentando se fazer entender se torna refém da linguagem e da interpretação alheia. O poderoso, ao contrário, fala pouco, fala denso e se retira. Veja como isso muda tudo. Alguém te acusa. Você não responde. A tensão cresce. O outro insiste. Você diz apenas: tenho meus motivos. E para por aí. Pronto. Essa frase, dita com firmeza e sem pressa, vale mais do que uma dissertação inteira. Porque ela afirma, sem pedir. Ela impõe, sem se justificar. E, acima de tudo, ela estabelece um limite. Daqui você não passa. E isso é o que os verdadeiros poderosos fazem o tempo todo. Usam o silêncio como território. Não como omissão, mas como muralha. Porque entenderam que não há glória em convencer o outro. Há glória em manter-se inteiro, mesmo quando não compreendido. E quando você internaliza isso, algo profundo acontece. Você começa a perder o medo de ser mal interpretado. E quando esse medo some, você se liberta. Porque já não precisa mais do sim dos outros. E isso faz com que, paradoxalmente, os outros comecem a te seguir. Porque a convicção silenciosa sempre será mais poderosa que o discurso desesperado. Agora que você entendeu o valor de não se explicar, está pronto para ver o que existe por trás do silêncio mais desconcertante de todos. A escuta estratégica. Porque tão poderoso quanto não se justificar é saber escutar sem responder, sem se apressar, sem demonstrar fraqueza. E essa habilidade, rara, sutil, letal, é o próximo sinal silencioso da verdadeira autoridade. Escutar, no mundo dos frágeis, é apenas esperar a vez de falar. É aquela escuta ansiosa, superficial, reativa, onde a mente já prepara a resposta enquanto o outro ainda fala. Mas no mundo dos realmente poderosos, escutar é observar, é absorver, é desarmar o outro sem dizer uma palavra. Porque escutar bem é enxergar por dentro. E quem enxerga por dentro move as peças com uma vantagem brutal. Sabe o que o outro ainda nem percebeu que está revelando. Essa é uma habilidade quase esquecida. Porque vivemos na era do ruído. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer se posicionar, opinar, rebater, responder. Mas poucos dominam o que é, talvez, a maior arma silenciosa de alguém verdadeiramente poderoso. A escuta profunda, calma e estratégica. Aquela escuta que não busca acolhimento nem empatia, mas sim informação, leitura e vantagem. E aqui vai a verdade desconfortável. Enquanto você fala, está sendo mapeado. Suas palavras, sua entonação, suas pausas, seus gestos, tudo é uma pista. Cada frase revela intenções, inseguranças, desejos ocultos. Quem fala demais se entrega sem perceber. E quem escuta em silêncio, coleta munição. Maquiavel já dizia: um príncipe que sabe mais do que revela e escuta mais do que fala é sempre temido.
Porque quem fala demais quer impressionar. Quem escuta demais quer compreender para vencer. É por isso que, nos bastidores do poder, as pessoas mais influentes falam pouco. Elas estão presentes, sim, mas como radar. Elas não perdem uma nuance. E enquanto você acha que está encantando, está sendo estudado. E aqui não estamos falando apenas de escutar palavras, mas de ler energia. O tom da fala, o olhar que foge, o nervosismo sutil, a pausa indevida. Cada detalhe é uma mensagem não verbal. E quem sabe escutar de verdade, ouve o que não foi dito. É aí que mora a força, porque quando alguém se revela demais na fala, o poderoso escuta, junta as peças e age com precisão cirúrgica. Enquanto o outro ainda está tentando ser entendido, ele já entendeu e já está 2 passos à frente. Mas não se engane. Escutar de verdade exige força interna, porque o fraco interrompe. O fraco se apressa em se explicar, em contra-argumentar, em mostrar que entendeu. O fraco precisa dizer o tempo todo: eu também penso assim, entendo o que você quer dizer, mas veja bem. Como se escutar fosse um sinal de submissão. Mas o poderoso sabe, quem escuta em silêncio está no controle. Porque quem escuta com atenção não está dizendo estou submisso. Está dizendo estou entendendo você mais do que você gostaria. E o impacto disso é imediato. As pessoas sentem que estão sendo observadas em profundidade. E isso causa desconforto, porque o olhar que realmente escuta revela aquilo que o outro tenta esconder. Já percebeu como algumas pessoas se sentem intimidadas quando você apenas olha e não diz nada? Quando você escuta sem interromper, sem reagir, sem elogiar nem criticar. Esse desconforto não é arrogância sua. É o outro sentindo que está diante de alguém que não pode manipular. Na prática, isso se traduz em autoridade silenciosa. Numa reunião, numa conversa difícil, numa negociação, o que vale não é quem fala mais, mas quem escuta melhor, quem faz as perguntas certas, quem deixa o silêncio se prolongar até que o outro revele o que não queria, quem não apressa a fala, porque sabe que o tempo trabalha a seu favor. O fraco tenta interromper o silêncio com palavras, o forte usa o silêncio como laço, deixa o outro se enrolar, porque sabe, a maioria das pessoas não aguenta não ser respondida e vai falar demais. Vai se entregar. Esse tipo de escuta se reflete também no cotidiano. Quando alguém vem com fofoca, reclamação ou indireta, o fraco se contamina. Se defende, se altera, responde. O forte apenas escuta e, ao não reagir, já venceu. Porque mostrou que não se abala. Porque o silêncio, nesse caso, é como um espelho. Devolve o desequilíbrio ao outro, que acaba revelando mais do que devia. E no fim, perde a vantagem que acreditava ter. E aqui está o ponto mais poderoso desse sinal. Escutar bem é ter disciplina emocional e estrutura interna. É conseguir ficar calado quando o ego quer reagir. É conseguir observar quando a vaidade quer falar. É conseguir sustentar a tensão do silêncio sem sentir que precisa fazer algo a respeito. E quem domina isso, domina qualquer ambiente. Você não precisa falar para mostrar presença. Você precisa saber escutar sem perder o centro. Você precisa saber que a verdadeira influência não vem da voz que mais ecoa, mas do ouvido que mais entende, do olhar que mais percebe, da presença que mais pesa, mesmo em silêncio. E quando você desenvolve essa escuta estratégica, algo começa a acontecer naturalmente. As pessoas te contam mais do que deveriam, porque sentem que você entende, mesmo que você não diga nada. Porque seu silêncio impõe confiança e, ao mesmo tempo, impõe limites. Isso te dá um poder sutil, quase invisível, mas absolutamente eficaz. Um poder que só cresce com o tempo, porque quanto mais você escuta,
menos você precisa dizer. E ainda assim, mais as pessoas te levam a sério. E é nesse ponto que o jogo vira. Porque agora você já aprendeu a não reagir, a não se justificar e a escutar com domínio. E naturalmente começa a surgir em torno de você um campo magnético, uma presença diferente, um valor que não se explica, mas que é sentido. Você se torna raro. E é sobre isso que trata o próximo sinal, a imprevisibilidade e o valor oculto de quem nunca é fácil de acessar. No mundo em que todos gritam para serem vistos, a presença escassa se torna ouro. Quanto mais alguém se mostra, se explica, se justifica, se repete, mais perde valor. E ao contrário, quanto menos acessível, quanto mais imprevisível, quanto mais raro, mais se impõe. Porque a mente humana não valoriza o que é constante, valoriza o que é escasso. E esse é um dos traços mais claros de alguém verdadeiramente poderoso. Ele não está sempre disponível, não é fácil de encontrar e, principalmente, nunca é óbvio. A rareza é confundida por muitos como arrogância, mas ela não tem nada a ver com desprezo, tem a ver com consciência de valor. Um diamante não está espalhado por aí, acessível a todos, entregue a qualquer mão. Ele está protegido. Ele é escasso. Ele exige esforço, critério e merecimento. É exatamente assim que age quem entende seu próprio poder. Não se entrega fácil, não se repete, não se mostra toda hora. Ele entende que a frequência banaliza e que o valor está muitas vezes na ausência calculada. Maquiavel já compreendia essa dinâmica quando observava como reis e governantes perdiam autoridade ao se tornarem excessivamente visíveis. A presença constante dilui a reverência. O soberano que aparece demais se torna igual ao povo, e com isso perde a aura de poder que o separa e o protege. Por isso, ele recomendava ao príncipe que surgisse em momentos pontuais, cuidadosamente escolhidos, e que no restante do tempo cultivasse o mistério. Porque onde há mistério, há expectativa, e onde há expectativa, há poder. Repare na sua própria experiência. As pessoas mais lembradas, mais admiradas, mais temidas, não são aquelas que estão sempre disponíveis. São aquelas que você não consegue prever, que aparecem de forma pontual, que somem de vez em quando, que não dão todas as respostas, que não explicam todos os gestos. Elas impõem presença pela ausência. E isso é estratégico, porque a ausência, quando bem dosada, não enfraquece, amplifica. Mas há algo ainda mais refinado: a imprevisibilidade. A capacidade de não ser colocado em um padrão, de não ser rotulado facilmente, de não agir do mesmo jeito toda vez. Isso não significa instabilidade. Significa liberdade tática. Significa que ninguém pode usar o seu comportamento passado para prever o seu próximo passo. E essa incerteza desestabiliza os fracos. Porque os frágeis precisam de previsibilidade para se sentirem no controle. Eles querem saber se você vai responder como sempre, se vai aceitar como sempre, se vai ceder como sempre. Quando você não entrega o padrão esperado, o outro se perde. E nesse momento, você vence sem confronto. Porque venceu a tentativa do outro de te controlar pela repetição. E o mais interessante, a imprevisibilidade, quando combinada com presença seletiva, cria um campo de autoridade silenciosa que poucos ousam desafiar. Porque você se torna alguém que ninguém entende completamente. E aquilo que não se entende, não se enfrenta, se evita. E evitar no jogo do poder é o primeiro passo do respeito. Mas essa postura exige uma decisão interna, a de não ser abundante. De não tentar preencher todos os espaços, de não se mostrar para ser lembrado, de entender que o seu valor não cresce com a presença constante. Ele cresce com a ausência bem administrada. É o que você deixa de dizer que pesa mais. É o que você deixa de mostrar que atrai mais.
É o tempo que você não dá que constrói autoridade. Gente fraca está sempre por perto, sempre acessível, sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre repetindo o que já foi dito, porque ainda vive no medo de ser esquecida. Mas gente poderosa sabe que presença demais diminui, e que o silêncio intermitente, somado à imprevisibilidade dos gestos, transforma qualquer um em enigma. E o enigma, quando bem sustentado, se transforma em aura. Um exemplo simples: você responde mensagens sempre no mesmo minuto? Atende ligações na primeira tentativa? Explica tudo o tempo todo? Expõe sua agenda? Se sim, você está transmitindo que sua atenção é barata, que sua presença está à venda. E isso enfraquece até a melhor das intenções. Mas quando você começa a controlar o acesso, não por arrogância, mas por inteligência estratégica, tudo muda. Sua voz pesa mais, sua ausência incomoda mais, sua aparição causa mais impacto. Essa lógica vale para tudo: em relacionamentos, em negócios, em liderança. O general que ataca sempre pelo mesmo flanco é derrotado com facilidade. O parceiro que responde sempre do mesmo jeito vira previsível. O profissional que oferece tudo a todos perde o valor. Mas aquele que aparece no tempo certo, fala com precisão, age de forma inesperada e some quando todos querem mais. Esse se torna inesquecível. E aqui está o ponto de virada. A raridade verdadeira só pode ser mantida quando você controla a sua própria narrativa. Quando você decide o que será visto, como será visto e o que nunca será mostrado. Porque quem não controla isso acaba sendo moldado pelos outros e passa a reagir em vez de comandar. E é exatamente esse o próximo sinal de poder silencioso: o domínio da própria imagem. A capacidade de construir a percepção sem jamais precisar se defender. Porque quem molda a narrativa não precisa da verdade, precisa apenas do silêncio certo no momento certo. Há algo mais forte do que convencer. É deixar que os outros tirem a conclusão que você plantou, sem que você precise dizer uma palavra. Essa é uma das habilidades mais sofisticadas de quem opera no nível mais alto do poder. Porque o verdadeiramente poderoso não precisa se defender, nem se justificar, nem correr atrás da própria reputação. Ele constrói a percepção ao seu redor com gestos calculados, presença bem dosada e silêncio estratégico. Ele não diz o que é. Ele permite que os outros queiram saber. E nesse processo, cria uma narrativa que trabalha para ele mesmo quando está ausente. O fraco acredita que precisa gritar o que pensa, se posicionar em tudo, brigar por sua imagem, correr atrás de quem o mal interpretou. Vive corrigindo versões, explicando seus atos, apagando incêndios que nunca deveriam ter começado. Mas o poderoso entendeu algo que muda tudo. Não é a verdade que importa, é a percepção que se cria. E a percepção é construída não com palavras, mas com coesão entre o que se mostra, o que se esconde e o que se deixa subentendido. Maquiavel enxergava com clareza essa mecânica de influência. Ele dizia que o governante deveria parecer virtuoso, mesmo quando precisasse ser implacável. Que o príncipe não precisava ser bom, apenas parecer bom o suficiente para que isso servisse aos seus fins. Isso não é hipocrisia, é estratégia. É o reconhecimento de que o mundo não reage à essência, reage ao símbolo. E quem domina o próprio símbolo molda o que os outros veem e o que eles temem. Veja, alguém verdadeiramente poderoso nunca responde a uma fofoca. Nunca se defende de um ataque menor, nunca corre atrás de limpar a própria imagem, porque sabe que se agir assim, estará confirmando sua fragilidade. Em vez disso, ele age como se já soubesse que no final, a narrativa que conta é a que ele mesmo escreveu, com postura, com resultados, com silêncio. E por isso, seu silêncio não soa como ausência.
Soa como confiança. Essa postura exige disciplina, porque a tentação de corrigir o que dizem sobre você é grande, especialmente quando há mal-entendidos, distorções, calúnias. Mas aqui está a chave. O verdadeiro poderoso não se afeta por aquilo que sabe que é menor do que ele. Ele não luta por espaços pequenos. Ele não entra em arenas que não merecem sua presença. Ele permite que os outros falem e faz com que cada palavra dita contra ele se dissolva diante da grandeza do que ele constrói em silêncio. Você conhece esse tipo de figura? É aquela pessoa que raramente fala de si, mas sobre quem todos comentam. Que não se explica, mas é respeitada. Que não rebate provocações, mas continua crescendo. E que por algum motivo, mesmo sem estar presente o tempo todo, nunca sai da conversa. Porque sua imagem é maior que sua presença física. E essa imagem foi construída com precisão, não por defesa, mas por direção. O erro comum é acreditar que imagem se faz com discursos prontos, com posturas ensaiadas, com esforço constante de convencer. Mas a imagem que permanece é a que não parece fabricada, é a que se alinha ao silêncio, à autoridade natural e à coerência entre gesto e essência. O poderoso não diz que é confiável. Ele age com consistência até que os outros o vejam assim. Ele não exige respeito, ele impõe limites tão claros que o respeito se torna inevitável. E quanto mais ele cresce, mais sua narrativa cresce com ele. E mais ela protege, atrai e distancia ao mesmo tempo. Porque a narrativa é como um campo energético. Ela diz quem pode se aproximar, quem deve observar de longe e quem jamais terá acesso. E o curioso? Isso tudo é comunicado sem uma única explicação. Apenas por meio da forma como essa pessoa se comporta, se posiciona e se cala. Pessoas frágeis, por outro lado, não sabem controlar isso. Elas vivem no modo corretivo, corrigem a imagem o tempo todo, respondem a todo ataque, querem convencer todo mundo de que não são aquilo que estão dizendo. Mas quanto mais você tenta provar algo, mais mostra que aquilo te afeta. E quando algo te afeta, isso já te diminui. O que o poderoso faz então? Ele não nega, não afirma, apenas avança. Enquanto o outro fala, ele constrói. E no fim, o que o mundo reconhece não é o discurso, é o resultado. É aqui que a verdadeira aura começa a se formar. Quando você entende que não precisa ser compreendido, que não precisa correr atrás da opinião alheia, que não precisa explicar cada passo, você começa a usar sua energia para algo muito mais valioso: moldar o imaginário. E quem molda o imaginário, molda a realidade. Um exemplo prático. Em vez de se explicar quando alguém te critica, você segue em silêncio. E aparece semanas depois com uma conquista tão sólida que faz o comentário anterior parecer ridículo. Isso é narrativa. Isso é poder. Isso é deixar que o tempo faça a defesa que você não precisou verbalizar. Porque a verdade é que ninguém se interessa tanto pela sua defesa quanto você. Mas todo mundo observa o que você produz quando escolhe não se defender. E quanto mais você internaliza isso, mais percebe que as pessoas poderosas não têm pressa em serem entendidas. Elas não estão tentando controlar a leitura imediata. Estão escrevendo em silêncio a versão longa da própria história. E essa história, quando bem sustentada, cria uma imagem que ninguém mais consegue desconstruir. Agora, se tudo isso que falamos até aqui depende de inteligência estratégica, domínio emocional e maturidade social, há uma arma silenciosa que amarra todos os sinais anteriores: o silêncio. Mas não o silêncio por timidez, nem o silêncio passivo, o silêncio estratégico, cirúrgico, quase militar. E é com ele que encerramos essa jornada. O silêncio para os fracos é constrangimento. Para os impacientes é ausência. Para os vaidosos é fraqueza.
Mas para os verdadeiramente poderosos, o silêncio é uma espada invisível. E quando bem usado, é mais letal do que qualquer argumento, qualquer reação, qualquer discurso bem construído. Porque o silêncio desestabiliza, ele interrompe o script alheio, ele impede o ataque, ele confunde o manipulador, ele desconstrói o provocador, ele desarma o vaidoso, porque todos estão acostumados a serem respondidos. Mas quando encontram alguém que simplesmente não joga o jogo da palavra, perdem o controle. E não se trata de ficar calado o tempo todo, trata-se de usar o silêncio como escolha tática. Trata-se de decidir conscientemente. Aqui eu não falo. Aqui eu deixo que o outro se revele sozinho. Aqui eu deixo que o vazio fale por mim. Esse tipo de silêncio é presença multiplicada. Ele fala sem som. Ele se impõe sem expressão. Ele pesa no ambiente, porque o silêncio verdadeiro é cheio. É o oposto da ausência. Ele é um aviso. Maquiavel compreendia o valor do silêncio quando aconselhava que o governante nunca revelasse mais do que o necessário. Que seus gestos fossem ambíguos, suas intenções ocultas, suas palavras medidas. Porque ele sabia, o que é dito pode ser usado contra você. Mas o que não é dito, o que permanece nas entrelinhas, é invulnerável. E mais, o silêncio bem colocado expõe o outro. Porque enquanto você permanece em quietude, o outro fala demais. Se enrola, se perde, mostra fraqueza. E quanto mais ele fala, mais você ganha, não em palavras, mas em percepção. Você mostra que não precisa reagir, que não precisa se justificar, que não precisa entrar no jogo. E por isso, assume o controle do ambiente. Veja como isso se manifesta na prática. Uma reunião tensa. Alguém te provoca, cutuca, lança insinuações. Todos esperam uma resposta, um contra-ataque, um desabafo, uma indignação. Mas você apenas olha, apenas respira, apenas sustenta o momento. O tempo passa. O outro começa a parecer agressivo demais, teatral demais, descontrolado. E você fica ali, intocável, inquebrável, soberano. Esse tipo de silêncio vale mais que qualquer defesa, mas o silêncio estratégico também vale para momentos de decisão, quando os outros estão ansiosos por uma resposta e você recusa a pressa. Porque quem tem pressa perde margem, perde poder. O poderoso faz o tempo trabalhar para si. Ele se cala, observa, coleta informações e responde quando o outro já mostrou tudo o que não precisava. E nesse tempo, ele já venceu. Esse silêncio também é proteção. Ele impede que suas palavras sejam usadas contra você. Ele impede que entreguem suas intenções. Ele protege sua identidade estratégica e, acima de tudo, ele impõe um ritmo, porque quando você fala menos, obriga o mundo a te acompanhar. As pessoas passam a te ouvir com mais atenção. Suas palavras ganham peso. Seu discurso se torna raro. E tudo que é raro é ouvido com reverência. O erro comum dos fracos é acreditar que o silêncio os faz parecer inferiores, que precisam ocupar todos os espaços, preencher todos os vazios, responder tudo rapidamente. Eles temem parecer submissos. Mas o silêncio estratégico nunca é submissão, é soberania em estado puro. É o ato de quem pode falar, mas escolhe não falar. E essa escolha é um lembrete constante de que você é quem comanda o jogo. Silêncio também é linguagem. Ele diz: eu não te dou esse acesso. Você não vale meu comentário. Isso não merece resposta. Ele é uma fronteira invisível que protege sua presença. E quanto mais você o domina, mais se torna inatingível. Porque as pessoas não sabem o que você pensa, não sabem o que você sente, e por isso não sabem como te atacar. É por isso que o silêncio nesse nível não é ausência de voz, é presença absoluta. É ele quem conecta todos os sinais anteriores,
A tranquilidade que não disputa com o barulho, o autocontrole diante do caos, a renúncia às explicações, a escuta que enxerga além, a imprevisibilidade que impõe respeito, a narrativa construída com ações em vez de defesas. Tudo isso é sustentado por ele. O silêncio, o território onde o poder real se torna inalcançável. A jornada continua nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Será um vídeo incrível igual esse.